Olá, esse vídeo é para falar de Andrew Cunanan, o assassino de Versace, o grande estilista Versace e também narcisista. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Virginia Kozer, eu sou especialista e também sobrevivente de narcisismo materno. Também sou autora do curso Como Superar Mães Narcisistas e sou terapeuta ayurvédica em formação pela ABRA. Esse canal aqui, o meu canal, eu falo sobre saúde integrativa, falo sobre narcisismo materno. Esse vídeo é para os sobreviventes de narcisismo materno entenderem o narcisismo materno de uma ótica diferente que nós brasileiros estamos acostumados a ouvir aqui. É pouco difundido ainda, né, o narcisismo no Brasil, principalmente o narcisismo materno, em virtude de ser um tema tabu ainda por questões religiosas. Mas o narcisismo ele é bem divulgado já há bastante tempo na Europa e nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, onde ocorreu esse crime, e outros crimes também que o Andrew Cunanan cometeu, o narcisismo é visto com outros olhos, algo mais voltado para a psicopatia e não simplesmente só um transtorno de personalidade, como é aqui no Brasil. Eu acredito por questões religiosas e também por questões culturais. Bem, tem uma uma série no Netflix que conta, né, sobre o assassinato de Versace, sobre a vida de Andrew Cunanan. É uma série chamada American Crime Story. E na segunda temporada fala sobre o assassinato de Versace, o assassino Andrew Cunanan. Então eu vou decorrer sobre essa minissérie. Se você não quer ter spoiler, não assista esse vídeo, assista a série primeiro, porque aqui vai ter muito spoiler, porque eu vou falar basicamente tudo que acontece na série para você entender um pouco mais, pra gente destrinchar um pouco mais desse narcisismo que foi, né, ele foi um dourado, e só no 8º capítulo é que a gente consegue entender toda a dinâmica familiar dele. Ele, como dourado, era um narcisista e acabou se transformando, na minha ótica, acabou se transformando num sociopata. Não é só sobre essa série que fala sobre o Andrew Cunanan, mas também foram publicados dois livros, revistas, e a parte investigativa, né, tem muitos artigos falando dele. Afinal, ele foi um assassino em série. Porém, não existe nenhum padrão, ele não se encaixa em nenhum padrão de outros serial killers, não tem. Ele foge de todo o padrão, e eu acredito que é em virtude dele ser um narcisista. Disse que todos os psicopatas, sociopatas, têm narcisismo, mas que nem todo narcisista ele é psicopata ou sociopata. E dentro da dinâmica familiar do narcisismo, diante de todos os relatos que eu já li, realmente isso é frequente mesmo. Nem todo narcisista ela é psicopata, apesar de muitas, eu acredito, serem sim psicopatas. No caso de Andrew, eu acredito que por ele ter sido boa parte da vida dele só como narcisista, ele não se encaixou aí dentre os peritos aí, psiquiatras, que não conseguem colocar ele em nenhuma escala dentro dessa galera aí de serial killers, que a gente sabe que nos Estados Unidos é muito falado, é algo bem antigo, algo que faz parte da cultura deles, né, esses assassinatos em série. Então eles são mais especialistas que a gente aqui. E o Andrew não se encaixa em nenhum deles, que é muito curioso também. Essa série foi lançada em 2018, né, ano passado. É baseada em fatos reais. Claro que tem algumas coisas que eles colocam a mais e menos por questões da dramaturgia mesmo. Mas o básico mesmo, a história é totalmente real. E eu vou falar pra vocês mais pra frente no vídeo o que é fato, o que não é fato, o que eles tiraram, porque eles tiraram algumas coisas e acrescentaram outras, eu vou falar pra vocês. Mas a história em si é real, da série do Netflix. Ele não só assassinou o Versace, como fez outras 4 vítimas também. O Jeffrey, que foi um ex-namorado seu, dia 25 de abril. No dia 29 de abril ele matou o ex dele, também assassinou o ex, o David, ou Dave. No dia 4 de maio ele mata o Lee, que foi um de seus amantes, né? É o que diz a minissérie, mas há controvérsias. E no dia 9 de maio, então, ele matou o William, que era um senhor, nessas fugas ele roubou a caminhonete dele e matou friamente. E por último, 2 meses depois, dia 15 de julho, ele então mata Versace.
É uma série muito bem produzida, as cenas realmente são muito chocantes e muito impressionantes, os atores são muito bons, por isso que eu acredito que ganhou várias premiações. Realmente a série, a nível de dramaturgia, realmente é uma boa série. Mas não é o que eu escolheria no meu dia a dia, porque eu não gosto de nada que leve à violência. Então eu só assisti por questão de aprendizado mesmo, para entender um pouco mais de forma visual, né, sobre o narcisista. Agora, se você achar que vai ter, se você achar que vai ter gatilhos emocionais, é melhor não assistir. Deixe para um momento que você se sentir mais forte para estar assistindo e também para estar continuando esse vídeo, porque algumas cenas eu vou ter que narrar para você entender. O primeiro capítulo fala sobre a morte de Versace, né, o dia do assassinato, minutos antes, que Andrew estava fazendo, o que Versace estava fazendo. Conta um pouco do dia a dia de Versace, como ele era, como pessoa, como profissional. E também mostra algumas cenas de delírios, de grandeza aí do Andrew, né? Ele achava que ele estava como bom narcisista, né? E eles têm essa mania de grandeza e eu acho que eles acreditam tanto nas mentiras deles que acaba se tornando uma alucinação na cabeça deles. Então ele contava para a moça que ele morou um tempo, depois morou com outra pessoa, as pessoas que estavam ali no convívio dele, ele dizia, porque Versace me convidou para a ópera, fazia já planos de, sei lá, casar com Versace, uma grande alucinação da cabeça dele, né? Porque simplesmente ele conseguiu, enfim, conhecer Versace, que era um dos sonhos dele, e Versace o convidou para uma ópera. E dali ele já achou que já estava praticamente casando com Versace e tirando vantagem, né, e contando isso para as pessoas que estavam perto dele. No segundo episódio, mostra um pouco da fuga, a famosa fuga dele na tal caminhonete vermelha. Então, se você assistir a série, você vai entender por que essa caminhonete ficou tão famosa. Também mostra uma cena deles, alguém numa lanchonete que liga para a polícia para dizer que viu ele nessa lanchonete, porém quando a pessoa desliga o telefone e volta para ver ele na lanchonete, ele já, ó, como diz aqui, já deu linha na pipa. Mostra a vida dele também como garoto de programa. Também mostra uma cena bem interessante dele numa boate LGBT, das várias que tinha naquela região, lá em Miami. E ele estava conhecendo um cara dançando e esse cara pergunta, você faz o quê? E ele responde, eu sou um matador. Também mostra ele morando em uma pensão bem simples lá. E você fica um pouco meio sem entender porque ele estava num lugar tão simples e por que estava, do que estava fugindo, você fica ainda meio sem entender no segundo episódio. No terceiro episódio, algumas pessoas já desistem da série porque mostra uma cena bizarra dele matando o Lee, que era um empresário que ele conheceu através de ele como garoto de programa, e ele, por invejar, porque Lee é um homem super poderoso, e ele, por invejar, ele acaba matando com vários tons de sadomasoquismo. Então ele amarra a cabeça de Lee, né, com uma fita, a famosa silver tape, né, e destroça ele. Há algumas leituras falando que depois do serviço todo que ele fez, ele ainda passou com um carro em cima dele várias vezes até o corpo dele virar uma pasta. Não sei se é verdade, porque em alguns sites dizem isso. Outros dizem que ele só quebrou algumas costelas com sacos de cimento, em uma cena muito forte, em que ele diz que você não é um grande construtor, morre agora com seu concreto, e joga o saco de cimento quebrando as costelas dele. Na série não mostra ele com uma serra elétrica, mas pelo que está na mídia, né, ele corta, né, o pescoço dele com uma serra elétrica, dá várias marteladas mesmo, até ter muito sangue. A série realmente tem muito sangue e é muito realista, né? Então por isso que eu digo, tenha cuidado ao assistir. Então mostra como foi esse assassinato cruel. Depois ele ainda vai comer, né? Vai pega uma coisa, pega um projeto dele e queima e come alguma coisinha e sem pressa nenhuma ele cai fora depois. Também no terceiro capítulo ele mostra como ele conseguiu a tal famosa caminhonete vermelha. Ele matou o William, que era um senhor que trabalhava num cemitério, então ele rouba essa caminhonete dele. Não mostra o cemitério na minissérie, mas o que tem na internet é que ele cuidava desse cemitério. Então ele mata a sangue frio, sem nenhum pingo de remorso, simplesmente mata para pegar essa caminhonete para fugir
desse primeiro assassinato do Sr. Lee. E aí o Sr. Williams se torna sua segunda vítima. Já no quarto episódio é a morte do Jeff e do Dave, que foram... houve um triângulo amoroso. Ele namorou com o Dave, mas depois o Jeff se interessou por ele. Não é contado aí como que surgiu isso tudo, só mais pra frente que você entende. Só mostra a morte terrível de Jeff. Ele, por ciúmes, né, mata ele a marteladas na frente do pobre do Dave, que você vai perceber logo que é um empata, que é o bode da história, que é um bobinho que cai na lábia dele. E ele mata na frente de Dave. Dave fica em estado de choque com aquela cena de muito sangue também. Então David é conduzido por ele, tem várias cenas, né? Ele pensando em fugir e dizendo vou passear com o cachorro e não consegue fugir. E Andrew começa a trabalhar na cabeça dele, colocando sementinhas na cabeça dele de que ele precisa fugir junto com o próprio Andrew para não ser acusado pelo crime de ter matado o Jeff. E aí ele convence ele a enrolar o corpo num tapete. E esse corpo realmente foi encontrado enrolado nesse tapete. O David, né, morrendo de medo, ajuda a enrolar aquele tapete. Eles tomam banho, se arrumam e cascam fora. Então depois descobrem o corpo dele e eles já estão na estrada. Porém, na estrada há um desentendimento. E o Andrew matou o grande e diz, né, os amigos dele na vida real que foi o seu único amor. E foi David. David não concorda, eles entram em desacordo e ele é morto às beiras de uma estrada próximo a um lago. E ali ocorre a morte de David. E ele, depois de matar, né, a dramaturgia coloca isso, ninguém sabe se é real, ele deitou do lado do corpo de David e ficou ali horas, até quase começar a escurecer. Então ele pega o carro e vai embora. No sexto episódio já começa outra coisa bem interessante aí sobre essa série. Mostra um pouco da vida dele antes disso tudo com um dos seus sugar daddy ou paizinhos, né? São homens mais velhos que bancam esses rapazes que são prostitutos, garotos de programa, que bancam, né, todos os seus prazeres e dá a vida que eles querem, né, em troca de prazer sexual mesmo. Então mostra um pouco como que é esse mundo que possivelmente deve ser real, desses garotos de programa. Mostra como que ele conquistava esses homens mais velhos e mostra um deles, né? Na verdade mostram dois desses sugar daddy, não sou bom em inglês. E aí que começa a ruína de Andrew, porque um desses daddy, que ele teve um relacionamento até longo, claro que nesse meio tempo ele já ficou com o Jeff, com o Dave, ele não era fiel a ele. Mas aí que começa a sua ruína, porque ele tinha a vida, né, na série mostra uma vida de alto luxo. E aí ele começa a cobrar coisas a mais, e esse sugar daddy fala com ele que não vai dar, descobre que ele na verdade era um Zé Ninguém, e fala, não, você não vai ter mais isso. E aí ele se aborrece e termina a relação. Na verdade ele termina contando, né, que esse sugar daddy ia fazer contato com ele, né, e é exatamente isso que os narcisistas fazem, no descarte, usam um tratamento de silêncio, ele não procura esse sugar daddy e ele não procura mais ele. E aí ele fica sem eira nem beira e começa a sua ruína, porque ele começa a se envolver com drogas. E aí na cena parece ele muito sujo, parece que tava virando um nóia mesmo, e aí ele vai procurar sua mãe, que um dia ele virou as costas, depois mais na frente mostra essas cenas em relação à mãe dele, e a mãe vai lá, cuida, dá banho, ô meu filhinho, não sei o que,
dá aquele banho nele, ele meio que se recupera, e aí ele tem um outro plano. E aí no episódio 7, ele investe no Dave. O cara deu um chute na bunda dele, ou ele deu um chute na bunda do cara, do Sugar Daddy, e ele vai lá atrás do David, que é o amor da sua vida. E nesse episódio 7, mostra ele trabalhando humildemente em uma farmácia, humildemente, nunca, né, pro narcisista, mas ele mesmo trabalhando no emprego normal, em uma farmácia, ainda assim tinha aquele topete de típico narcisista. Mostra uma cena dele tentando uma vaga numa agência de prostituição e a atendente falando, olha, você é descendente asiático e os clientes aqui não gostam e eu não vou perder meu tempo com você. E mostra ele sendo humilhado por não conseguir nem se cadastrar numa agência de prostituição. E aí ele fala, tudo bem, vocês não querem, então eu mesmo vou me prostituir sozinho. Ou seja, mostra o antes, né, os capítulos anteriores mostram ele já na prostituição. Essa cena mostraria o que seria antes dele iniciar na prostituição. Antes disso, ele foi esculhambado, descartado por essa agência, porque o pai dele é filipino e os clientes não gostam de homens que sejam descendentes de asiáticos, né? A gente sabe por quê, né? No 7º episódio também mostra a relação amorosa dele com David, né? Umas cenas românticas, o pobrezinho sendo enganado. Aí mostra o seu primeiro Sugar Daddy morrendo. E aí o melhor, ou não sei se é o melhor, um dos amigos dele, que ele conquista, que é esse Sugar Daddy que ele deu um chute na bunda e descartou. Então esse primeiro Sugar Daddy morre. E ele já canta o outro, né? E já embarca nessa relação com esse outro Sugar Daddy. E aí, pra conquistar esse Sugar Daddy, uma cena muito intrigante é que ele, quando mostra as cenas dele de romantismo entre ele e o Dave conta uma história de que ele, né, não fala que ele é bom, mas ele, como empata que ele ajuda uma amiga no ensino médio, na faculdade, eu não lembro, que era muito hostilizada, sofria bullying. E ela chorando muito em um desses eventos, ela pega nas mãos dessa menina, ele pega na mão dessa menina e diz, olha, não fique triste, um dia eu vou construir uma casa pra você e a gente vai ser muito feliz nessa casa. E ele é arquiteto. Talvez, eu acho que não lembro direito se ele estava tentando explicar como surgiu a profissão de arquiteto e tal. E aí o maluco é tão maluco que ele conta pra esse Sugar Daddy, futuro Sugar Daddy, esse paizinho, né, que vai ser futuro, que é amigo desse que já morreu, que era o antigo Sugar Daddy dele. Pra conquistar, eles estão caminhando na areia da praia e ele fala, eu posso construir esta casa pra você, sendo que ele não é arquiteto, que é comum entre os narcisistas, né, dizer que tem uma profissão que nunca fizeram. E aí nunca fizeram faculdade, mas se dizem. E aí o Sugar Daddy, é mesmo, ele é. Houve um tempo no ensino médio que uma amiga que sofria bullying, eu segurei em suas mãos e lhe disse, vou construir uma casa para você. Sabe, papaizinho, né? Eu posso fazer isso por você também. Deixa eu construir a nossa casa. E aí o cara cai na lábia dele. Quer dizer, ele contou a história de outra pessoa como se fosse ele. Isso é muito bizarro. E é real. Eu já morei 2 anos com um narcisista oculto. Eu via ele fazendo isso. E eu ficava, caramba, isso não tá acontecendo, eu não tô vendo isso. Eles são capazes de pegar as histórias de alguém e fingir que são histórias deles mesmos. O título do 8º episódio é Criador/Destruidor. Vai mostrar a vida de Versace como criador desde criança, né? Ele no ateliê com a mãe dele, ele muito pequeno, e a mãe dele dando apoio, ajudando ele a fazer os seus primeiros vestidos, e aí ele crescendo como uma pessoa normal. E o destruidor, como que ele se tornou um destruidor? Mostra Andrew chegando, fazendo uma mudança com o pai, né? A família sai de algum lugar e começa a cena nessa mudança. O pai, os 3 irmãos, a mãe, e todo mundo muito contente que estava numa mudança, mudando para outra casa, uma casa maior. E aí gente, é muito parecido com o que a gente vive. E aí ele chega na casa, nessa casa nova, corre, Andrew, vamos lá para você conhecer seu quarto. E os irmãos perguntam, cadê papai, cadê Andrew? Aí um dos irmãos fala assim, tá lá, eu não lembro qual o nome que ele usa, o Andrew tá lá com o queridinho, mostrando o quarto pra ele.
e esses filhos e a esposa que ficam com o serviço de pegar peso e carregar as coisas, enquanto os dois bonitos estão lá já dentro da casa. E aí ele leva para o quarto principal da casa Andrew, ele deveria ter uns 8 anos, eu acredito, ou 10 anos, e mostra, ou menos, né, 8, 7, não sei, de 7 a 10 anos, mas não, 10 acho que não tinha, enfim. E aí ele mostra a casa, o quarto dele, aliás, e fala, tá vendo, essa aqui é a suíte master, é a maior suíte, e ela é totalmente sua. A principal suíte é sua, não é de mais ninguém. E depois mostra sendo os irmãos dormindo todo apertado num quarto e ele sozinho num quarto gigante. E aí a gente já começa a entender que Andrew é o dourado da família, né? O pai sempre elogiando ele, o pai sempre comprando livros para ele. Parece que com 8 anos ou 7 anos ele já tinha lido a Bíblia diversas vezes, que eles eram muito católicos. O pai e a mãe eram extremamente católicos. E ele já tinha lido a Bíblia diversas vezes, vários livros. O pai comprava livros e falava, olha, como você falar de uma maneira melhor, estou dando exemplo aqui que eu não lembro agora os títulos dos livros. Como você persuadir melhor uma pessoa, e foi treinando aquele menino para ser a própria cópia, a própria extensão dele mesmo, narcisista. Não tenho dúvidas de que o pai era narcisista. Se você assistir, você também vai concordar comigo. E aí você vai ver uma cena dele dando um carro pro filho, o filho com apenas 14 anos, e ele deu um carro, sendo que ele não tinha idade para dirigir, sendo que os outros irmãos eram mais velhos. Andrew é o caçula, outra coincidência que a gente tá careca de saber, que normalmente quem é o dourado é quem? O caçula. Então os mais velhos, já maiores, não tinham carro, mas Andrew, que era menor, tinha sido presenteado com um carro novo. E aí mostra uma cena dentro do carro, dele dizendo, olha, a sua mãe, quando você teve depressão pós-parto, era uma doente mental, quem criou você fui eu que te amo, eu que mereço todo o seu amor, eu fiz tudo por você, a sua mãe é uma debilóide, não soube criar você direito, botando ele contra a mãe, o que é comum na dinâmica familiar, é a mãe narcisista, claro, óbvio, tem pai narcisista. E eu não sei como gira essa triangulação, mas eu sei que as avós narcisistas fazem isso. Normalmente, quem é mãe passou por depressão pós-parto, por alguma doença causada por conta da própria mãe narcisista, elas fazem esse serviço sujo de colocar o neto ou a neta contra a própria mãe. Então eu vi bem claro ali ele triangulando em relação à esposa, e há relatos, né, eu vou ler mais à frente, de revistas dizendo que havia uma disputa pelo amor desse queridinho, desse dourado, entre a mãe e o pai. Olha a loucura. Um botava um contra o outro. Mostra Andrew participando de uma entrevista, né, para entrar na melhor escola que tinha lá. Ele sendo entrevistado, e aí perguntam a ele, qual é o seu, se pudesse escolher só uma coisa, o que você escolheria? E aí ele diz, uma casa, um cão, não sei quantos carros, e um bom relacionamento com Deus. Bizarro, gente, bizarro. E aí a mulher fala, não, mas é pra você escolher somente um. E isso foi verdadeiro, é algo que é relatado, realmente houve essa entrevista para participar, ele entrar nessa escola, e realmente ele entra nessa escola, e houve realmente essa entrevista, é algo real. No decorrer da série também ele conta para as pessoas, ele sempre se gaba, meu pai fazia isso por mim, minha mãe fazia isso por mim. Uma vez que minha mãe esqueceu de colocar meu lanche na escola, sabe o que ela fez? É porque ela me ama tanto. Ela foi lá na escola e levou uma lagosta para eu tomar de lanche, para eu comer de lanche. E nesses recortes de revista, né, nesses depoimentos de amigos que realmente conviveram com ele, falam que essa história é verdade. E a mãe não só levou a lagosta para ele, fazendo esse capricho, mas ele ainda ficou se mitidando, né, se mostrando para todo mundo. Vocês estão comendo esse pãozinho aí com geleia, com pasta americana, né? Pasta americana, ou pasta de amendoim, que é algo muito americano, pasta de amendoim. Eu tô aqui comendo minha lagosta, porque eu sou rico e porque minha mãe me ama. Também mostra uma cena dele de macacão vermelho no ensino médio, né? Do colegial, uma super festa. Ele chega lá totalmente extravagante, com seu macacão vermelho, uma roupa toda de couro vermelha. Essa cena também é real.
ele saiu vestido com esse macacão, ele não se importava com o que diziam a ele. Se alguém chamasse ele de bicha, desses nomes chulos, né, que as pessoas chamam os homossexuais, os gays, ele simplesmente, você quer um pedaço? Tá com inveja? Quer provar? Ele debochava. Tinha uma personalidade assim extremamente diferente de todo mundo. Alguns, eu costumo brincar que quando alguém gosta muito de você ou você não gosta, você é igual rúcula, né? Ou amam ou odeiam. E no caso dele era exatamente isso. Tinha uma galera que adorava ele, o jeito dele extravagante de ser, e tinha uma galera que odiava, achava ele muito exagerado, típico de narcisista. O meu ponto de vista, olhando essa narrativa, e não sei se é da dramaturgia, se ele realmente era assim, eu acho que ele tinha comportamentos também de transtorno bipolar. Era muito exagerado, gente, muito exagerado. E eu conheço narcisistas que são exagerados, mas igual ele, não sei se a dramaturgia estava tão boa, mas assim, esses recortes de revistas dizem que ele era muito exagerado. E é um traço aí de quem tem transtorno bipolar. Então eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que ele era bipolar sim. Abro aspas, não digo que quem é bipolar é narcisista, né? Na internet você tem que ficar desenhando tudo, porque o povo torce tudo e depois fica, a Virgínia falou que todo narcisista é bipolar. Não, gente. Um narcisista pode ser bipolar. E assim como um bipolar pode ser narcisista. Significa que todo narcisista é bipolar? Não, não e não. E aí mostra também o paizinho querido dele, que era uma pessoa, um narciso, com uma lábia. Ele realmente veio das Filipinas, fez isso aqui para conseguir entrar nos Estados Unidos, entrou nos Estados Unidos da América, ele muito orgulhoso, mostra a cena dele hasteando a bandeira americana. Ele era da Marinha, depois que saiu da Marinha fez um curso de Bolsa de Valores. O sonho dele era trabalhar na Bolsa de Valores, porque mexe com dinheiro, né? Grana, que é o que o narcisista e o psicopata realmente gosta. E ele, mostrando a entrevista para entrar na Bolsa de Valores, uma lábia daquelas. Eu lembrei de um inquilino que eu tive, narciso também. Não tive só mãe e ex-namorado narcisista, eu passei por outros narcisistas na minha vida. Passaram outros narcisistas na minha vida. E eu lembrei exatamente desse inquilino que eu tive há muitos anos atrás. Ele se comportava da mesma forma. E mostra até algumas cenas, tanto do próprio Andrew, ele abrindo o guarda-roupa dele, tendo duas peças de roupa, tipo um terno ou dois ternos. Não tinha água na geladeira, aliás, só tinha água na geladeira, mas ele sai de terno na rua. E esse inquilino era exatamente assim. Para conseguir a gente fazer contrato tudo certinho, a apresentação dele impecável, de terno, muito bem vestido. Fala que é uma beleza, dizendo, não, eu gostei muito deste apartamento, aqui nesse anexo, eu vou fazer minhas reuniões, aqui eu sou locutor, e ele com uma voz muito bonita, né, eu sou locutor, aqui eu vou botar a mesa de locução, os aparelhos, ali vai ser o meu estúdio de gravação, e eu sou amigo do prefeito, né, então eu vou deixar esse canto reservado somente para receber o prefeito, que é meu amigo íntimo. E eles se gabam muito de conhecer pessoas famosas, né? Você vai ver no final desse vídeo que Andrew vivia em função de conhecer famosos. E porque isso e aquilo, resumindo, nunca pagou, só deu a entrada, nunca pagou água, nunca pagou luz. Para a gente conseguir tirar ele do imóvel, tivemos que entrar com um processo na justiça. Ele não tinha absolutamente nada, pouquíssimos móveis. E assim, depois teve todo um processo, isso tudo na justiça, e diante do juiz, ele muito, com aquela fala muito perfeita, quase que a gente perde o processo, porque ele quis nos acusar de que ele perdeu o emprego por conta da gente, sendo que ele foi exonerado. Ele conseguiu realmente trabalhar na prefeitura da cidade, mas foi exonerado, saiu lá do Diário Oficial que ele foi exonerado, porque descobriram que ele, como bom narcisista, dizia para todos que era formado em jornalismo, que fazia MBA em direito de não sei das quantas, sendo que ele não tem faculdade nenhuma. É bizarro. E aí esse pai do Andrew,
ele acaba sendo acusado pelo FBI de passar a perna nos clientes, porque ele ligava para as pessoas, oferecia um tipo de investimentos, porém não era real, ou era um investimento que ele dizia que a pessoa perdia, algo assim parecido, e ele ficava com esse dinheiro. E no total foi juntando-se anos e anos, ele trocando sempre de empresa. Outro ponto importante aí dos narcisistas, tá? Eles podem ficar trocando muito, aplicando vários golpes, e ele foi juntando, fazendo o pé de meia dele, erradamente, dando esses pequenos golpes. E esse narcisista, que eu falei, que tive a infelicidade de cruzar no meu caminho, depois que rolou o processo, a minha advogada foi investigar o passado dele, tinha lá vários processos, a gente falar outro nome, vários processos no nome dele, e um deles, ele fazia exatamente isso. Ele trabalhou para uma editora, e ele oferecia esses serviços para a editora, e dizia aos clientes, em 1 mês, 2 meses, está pronto, e fechava com esses clientes, muita lábia, gente, vocês não têm noção, fechava com esses clientes. E aí, quando estava próximo de receber, desses clientes receber o que ele tinha vendido pelo nome dessa empresa, ele, cascou fora. E ele vive de cidade em cidade aplicando golpes, cidade em cidade. Dificilmente consegue se fazer, chamá-lo para depor, porque ele muda sempre de endereço, que é comum dos narcisistas, assim como o Andrew. Eles ficam mudando de endereço, ou põem sempre o mesmo endereço, um endereço que alguém vai dizer, não, nem conheço. E vai mudando para eles não serem intimados. Não acontece nada grave, porque não é um crime hediondo, não é uma morte. Então a justiça meio que vai levando no banho-maria, tipicamente Brasil, né? Então nunca aconteceu com nada, o processo ainda está rolando. E é assim que funciona, ele vai andando e aplicando esses golpes, usando o nome de empresa, e não. E era exatamente isso que acontecia com o pai de Andrew. Mas o caldo entornou para o lado dele. O pai então foge, né, e vai para as Filipinas e deixa a família sem nada. Ele vendeu a casa, parece que isso é real, ele realmente vendeu e deixou. Os irmãos, nessa altura do campeonato, já saíram fora, né? Era só ele, o pai e a mãe que ficavam babando ali o Douradinho e o Narciso. E aí ele foge e deixa a mãe e ele sem casa, ele sem acreditar, vai atrás do papaizinho querido dele, né? Porém lá ele cobra do pai, você tem dinheiro, né? Porque a gente não vai ficar nessa situação, né? Você deve ter algum dinheirinho aí. E nisso ele já não era adulto e não já tinha vivido tudo que ele viveu. É como se ele tivesse ainda com 17, 18 anos, quando ele rompe, quando acontece do pai ser perseguido pelo FBI e tudo, quando ele tem esse rompimento com o pai. Ele ainda não fez tudo isso que eu já falei tudo aqui, não. Dessas mortes, nada disso não. Drogas, nada. E aí o que acontece? Ele vai atrás do pai e fala, você tem algum dinheiro aí? E o pai fala assim, você não veio atrás de mim porque você me ama, você veio atrás por causa do dinheiro. Eu tenho dinheiro. E aí ele, mas aonde que tá? E aí ele começa a enrolar, aí o Andrew se aborrece e fala, você não tem dinheiro nenhum, né? Você enganou a gente. E aí o pai se aborrece e xinga ele de bicha, xinga ele de tudo quanto é nome. Ele tava tão decepcionado e com tanto ódio do pai, ele pega uma faca. E aí o pai, vai, me mata, vamos ver se você é homem pra isso. E aí ele segura aquela faca na mão até que escorre sangue da mão dele, de tamanho ódio que ele tava do pai. Porque foi uma grande decepção, o grande herói da vida dele, agora ele viu realmente quem era o lixo de ser humano que era o pai dele, que enganou o FBI, que enganou várias pessoas e que agora estava cuspindo na cara. E realmente tem a cena que ele cospe realmente na cara do filho dele. E aí no 9º capítulo, no último capítulo, mostra ele já na sua total pindaíba, né? Ele já tinha acontecido todos os crimes e tudo, muitas drogas envolvidas. Ele começa a passar fome dentro de uma casa flutuante, bem típico lá nos Estados Unidos. Ele arromba essa casa para fugir, né, da polícia, que já estava sendo procurado desde o primeiro crime, né, em abril. E ele consegue ficar escondido até julho, mudando de endereço. O crime que ele cometeu com o Jeffrey foi em um lugar, do Lee foi em outro, porém ele fica a 40 quarteirões do crime do Versace.
E ele fica nessa casa flutuante, o dono estava viajando e ele fica lá. E ele não pode sair mais porque a essa altura do campeonato ele iria ser reconhecido. E começa a faltar coisa para ele, comida, né? E aí mostra uma cena dele pegando comida de cachorro e comendo e fazendo ânsia de vômito. E mostra ele, assim, acabado, né? Acabado em todos os sentidos. Não tem comida. E aí ele, passando fome, liga pro pai nas Filipinas e fala: pai, me socorre, me socorre. E aí eu fiquei pensando: pô, será que o pai vai socorrer depois deles terem rompido? E o pai fala: não, meu filho, papai vai te salvar. E aí ele se arruma suas malas, pensando que o pai vai resgatar. Mas o que o pai faz? Outro descarte, como bom narcisista, faz um segundo descarte. Ao invés de salvar o filho, ele vai numa TV, na CB, não lembro, CN, qual é o nome? Não lembro agora. Mas tem essa entrevista, é real, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Ele dá uma entrevista. Porém, essa entrevista, na real, ela só aconteceu depois da morte de Andrew. Porque ainda ele vai morrer nessa história. Antes disso, não tem essa entrevista. Mas na série mostra ele dando uma entrevista falando: não, Andrew, exatamente como é na entrevista. Não, Andrew não era homossexual. Meu filho Andrew, ele foi coroinha. E realmente ele foi coroinha, né? Ele é uma pessoa de bem. Jamais ele teria coragem de matar qualquer pessoa. Falando bem, lambendo a cria, como se nada daquilo tivesse acontecido. E ele ganhou uma grana para dar essa entrevista. E ele, com muita raiva, ele, não lembro, acho que dá um tiro na televisão. Acho que é essa cena que ele dá um tiro na televisão. E aí mostra um vigilante, né, que vê a porta entreaberta daquela casa, vê as luzes acesas e sabe que o dono está viajando. Ele resolve entrar. E aí ele escuta esse tiro e sai fora para chamar a polícia. Então a polícia acha que poderia ser Andrew Cunanan. E que a polícia faz? Monta um cerco. E ele assistindo toda a movimentação na televisão, helicópteros, dizem que mobilizou não sei quantos policiais, que parou, os Estados Unidos pararam para ver ele se entregando, né? Enfim, se entregando para pagar por todos os crimes que ele cometeu. E aí, em determinado momento, eles desligam a energia para ele não saber mais o que está acontecendo. A polícia resolve invadir, mostra a invasão da polícia. E aí mostra, ao ele ouvir a polícia entrando, ele se suicida com um tiro na boca. E realmente o que mostra é que houve, né, essa morte, ele suicidando com um tiro na boca. Assim, ele é encontrado. Tem um vídeo da casa, o estado, o chiqueiro que estava a casa, e ele morto também. Vou deixar o link na descrição se você tiver coragem de assistir esse vídeo, mostrando ele a arma no colo e tudo todo sangrando. Tá em preto e branco, né, meio antigo. Não sei como que foi filmado, mas não tá uma imagem legal, mas dá pra ver. E aí mostra, na série, mostra que ele se matou a hora que a polícia invadiu. Mas, pelo que eu entendi nos depoimentos reais, dá a entender que quando esse homem, esse vigilante, entra, ele se suicida ali. E a polícia fica não sei quantas horas montando o cerco, sendo que ele já estava morto. Mas na série mostra ele só se matando quando realmente a polícia invade. Verdade sobre a série. Realmente o pai dele vendeu a casa, como eu falei, e voltou para as Filipinas, né? E aí quem assistiu a série sabe que ele fica, quando pergunta quem é seu pai, meu pai, ele é um agricultor, ele planta abacaxis na Filipina e abacaxis a perder de vista. O carro que ele ganhou foi verdade, o macacão, a história do macacão foi verdade, a história da lagosta foi verdade. A cena, tem uma cena dele empurrando a mãe, que é nesse 8º capítulo, ele empurra a mãe dele em uma discussão. Quando ele consegue conquistar esse sugar daddy dele aí, que ele vai morar para construir a casa, a mãe dele tá esperando que ele vai levar ela junto para ela não ficar sozinha. E ele fala: não vou te levar. Ela: mas meu filho, por favor. Ela: não, eu vou cuidar de você, você pode me levar como empregada mesmo. Não, mãe, não. Aí começa uma discussão, ele empurra ela de forma tão forte que ela quebra a clavícula. Depois ele leva ela para o hospital. No hospital perguntam a ela como ela machucou. Ela: não, é porque eu caí, foi um acidente. E meu filho, muito preocupado, ligou para emergência. A emergência me trouxe para o hospital. E aí, na vida real, conta-se que ele pediu desculpa à mãe e tal, ficou arrependido. Lá na cena ele só chora mesmo,
porque cometeu essa violência em relação à mãe, coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas na série mostra que o pai dele era muito agressivo com a mãe, extremamente agressivo. Então ele presenciava muitas cenas de agressões, e os amigos próximos falam, amigos de longas datas, falam que o refúgio dele eram os livros, que quando ele presenciava, ele, para fugir da realidade, ele emergia nos livros, por isso que ele era super dotado, ele tinha um QI acima de qualquer outra pessoa normal, e há documentos registrando isso, que ele foi selecionado, fez parte de um time só de quem tinha lá na escola, né, um QI mais elevado. Eu acredito que foi de tanto ele estudar, emergir nesses livros para fugir da realidade agressiva do lar dele. Na série fala-se que ele foi atrás do pai e que se prostituiu nos Estados Unidos, mas na realidade, quando ele vai para o pai, ele não tem dinheiro para voltar, e aí ele começa a se prostituir nas Filipinas e começa a se envolver com prostituição da pesada, prostituição envolvendo sadomasoquismo pesado. E depois eu vou ler uma entrevista de um dos amigos dele sobre isso. Então essa parte não é contada na série, mas ele começou a prostituição e viveu um bom tempo nas Filipinas até conseguir dinheiro para voltar para os Estados Unidos. Há uma cena também de como ele conhece Versace durante esses episódios aí, eu não lembro qual, que eles se conhecem, né, numa boate, e na série ele mostra ele tentando conversar e abordar Versace. Na leitura real é o contrário, é Versace que aborda ele, e há muita polêmica entre as famílias dessas vítimas, desmentindo tudo, né? A família de Versace fala que ele nunca conheceu, Versace nunca conheceu Andrew Cunanan, né? Mas deve ter muita coisa escondida. No decorrer também dos capítulos, você percebe que Andrew Cunanan começa a mudar o seu comportamento. Ele começa a se tornar uma pessoa agressiva, começa a usar drogas, e depois do uso das drogas, ele começa a mudar o seu comportamento. E muitas pessoas acreditam que ele pensava que ele tinha AIDS, porque ele passou a ter sintomas de quem tinha AIDS. E aí, a partir disso, tudo muda na cabeça dele, e ele começa a se afundar em drogas muito mais pesadas, e parece que ele acredita que ele estava com AIDS, e que talvez essa tenha sido uma das possibilidades dele ter se vingado dos seus amantes, achando que um deles pudesse ter contaminado ele com o vírus. É uma das hipóteses. Conta-se que essa mudança de comportamento dele, relacionado talvez a esse sentimento de que ele tinha AIDS, ele passou a ficar desleixado, e ele era muito vaidoso, ao extremo, né, como vários narcisistas. Mas não, ele passa a ficar desleixado e muda completamente o comportamento dele. Tanto que ele vai e pede socorro, a mãe dele põe ele na banheira e dá aquele banho, e aí ele toma fôlego para mais uma jornada errada aí na vida dele. É verdade que seu ex-namorado, o David, conhece esse outro ex dele, que é o Jeff, e que ele muda para a cidade de Dave, esse Jeff muda para a cidade de Dave a trabalho, e ele não gosta, por isso vai atrás dos dois. Isso também é real. E é real também, fala-se que realmente ele só amou um homem na vida, que foi David, isso também é real. A cena no bar que eles se conheceram também é real, tem uma cena dele com os amigos e tal, gargalhando, eu não lembro se Jeff estava junto, mas aí ele fala, como abordar um cara. E aí tá David a trabalho, nessa mesma cidade, distante, né, no barzinho, mais distante, ele fala, pede pra garçonete, põe uma bebida pra aquele carinha lourinho ali, e aí ele vai, nessa cena, a garçonete vai lá e fala, uma bebida pra você, ele, não, bodezinho bobo, né, não quero não, não pedi não, moça, não, foi aquele rapaz ali que mandou pra você, e ele dá um tchauzinho, aí ele tá convidando você pra sentar à mesa. Aí ele vai lá e conhece a galerinha dele, né? Que ele tá sempre cheio de galerinha, cheio de fãs, né? Grande colecionador de fãs. E aí que ele conhece Dave. Então essa cena também é real. Que ele mata Jeff a marteladas também é verdadeiro. Que David ajudou a enrolar Jeff no tapete após a sua morte é verdadeiro.
O casal de idosos que mostra na série, que é o Sr. Lee e a esposa dele, são pessoas de verdade, são pessoas reais. Ele que teve um grande império e ela que trabalha com cosméticos. Tem programa, não sei se ainda existe esse programa na TV, mas existiu esse programa, ela era realmente dona de uma empresa de cosméticos e fazia, tipo Polishop, ela fazia programas e mostra ela gravando esses programas e é real. É real também a suspeita de que ele teria cometido esses assassinatos por vingança, pensando que eles poderiam ter passado HIV para ele. A morte para roubar a caminhonete vermelha também é real. A cena do pombo caindo morto perto de Versace, do lado de Versace, também é real. O pombo foi atingido pela bala também. A cena da lanchonete também é real, que alguém vê, liga para a polícia e ele não é pego. E também tem uma cena dele vendendo as moedas que ele roubou de Lee, o senhor que era amante dele. E aí ele vai trocar essas moedas e ele dá o nome real e o hotelzinho fuleiro que ele estava morando. E a polícia não pega ele, que ficou o tempo todo e nunca fugiu para nenhum lugar longe, porque quando você entrega uma coisa de ouro, tipo, não sei se é penhora, não sei, é uma troca que eles fazem lá nos Estados Unidos, não sei se tem no Brasil, que troca-se por dinheiro. E aí você dá o seu nome, ele deu o documento correto, real dele, tipo, tava querendo brincar com a polícia mesmo. Por quê? Esses documentos são passados para a polícia, mas são passados por fax, na época era fax. Porém, vão parar na mesa de um agente da polícia. E aí esse agente estava de férias e esse documento ficou um mês parado nessa mesa desse agente. Por isso as investigações atrasaram completamente. Ninguém achava onde ele estava e ele mudava muito corte de cabelo e tudo, sempre com uma fisionomia diferente. Então por isso retardou-se mais o tempo de captura dele. Na verdade ele não foi capturado. Por um acaso um vigilante achou ele, senão talvez ele estaria escondido até hoje, né? O amigo do assassino de Versace revela, ele planejava fazer o mesmo com Tom Cruise, por quem era obcecado também. Isso é uma reportagem da Folha, vou deixar o link na descrição também, na época, que ele também planejava fazer a mesma coisa, que ele era obcecado pelo Tom Cruise, ele falava das jaquetas dele, tinha toda uma fascinação por ele. Outra curiosidade, questionado sobre se o corpo já estava no local ou se a polícia teria matado o suspeito, Barreto começou a gaguejar e encerrou a entrevista. Barreto foi uma dos policiais, dos grandes homens lá da polícia, os grandes cabeças, nessa entrevista. Quando foi perguntado, será que ele realmente se matou ou será que não foi a polícia? Ele começa a gaguejar e encerra a entrevista. O que me deixa com uma pulga atrás da orelha se realmente Andrew Cunanan se matou, se suicidou. Por quê? Sabendo como o narcisista a gente sabe disso, que eles não assumem que estão com depressão, não assumem suas fraquezas, e seria meio que eu vou me matar, eu vou me entregar, vou me render. E o narcisista não se rende, não se aceita. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente cometeu suicídio, porque também foi encontrado no colo dele um cofre, e o que tinha nesse cofre nunca a polícia revelou. Por que a polícia nunca revelou o que estava dentro desse cofre? Outra coisa, tinham famílias muito importantes, famílias americanas muito importantes, querendo a cabeça dele, com medo dele matar outros familiares. A família de Lee mostra muito isso na série, a esposa dele muito abalada emocionalmente, com medo, né, de receber algum tipo de ameaça. Família riquíssima, milionária. A família de Versace, que também, todo o império de Versace. Então tinha gente poderosa querendo a cabeça dele. E se ele sobrevivesse, e as famílias, a família de Lee, por exemplo, tem entrevistas, se você procurar na internet, tem entrevistas do filho dele, 20 anos depois, ano retrasado, dizendo que não, que o pai dele nunca conheceu Andrew Cunanan. As famílias negam. Por quê? Homens poderosos que andavam, conviviam e pagavam garotos de programa. Entende que, de repente, para a família, se encontrassem Andrew Cunanan vivo, ele poderia abrir a boca dele e até falar de outros empresários riquíssimos que eram amantes dele,
Então a família toda mentia. Se Andrew Cunanan ficasse vivo e falasse de repente a verdade, todos iriam passar por mentirosos. Então eu tenho a pulga atrás da orelha que ele não cometeu suicídio, que sim, ele foi morto pela polícia e forjaram um suicídio para colocar na imprensa como suicídio, porque tinha muita gente interessada que ele não abrisse a boca. Outro fato importante é que tudo mudou na vida dele depois que ele começou a usar drogas e depois que ele ficou com a paranoia de que ele era HIV. E na autópsia dele foi comprovado que ele não era. Mas se ele tinha transtorno bipolar e ele era narcisista e tem as suas alucinações aí, eu acredito que ele não se encaixa em nenhum padrão de serial killer, porque ele, até a vida antes dos crimes, ele não tinha cometido nenhum crime, não tinha matado, não tem registros que ele era uma pessoa cruel com animais, como os psicopatas. Então eu acredito que ele era um narcisista, aplicava golpes, mas não matava ninguém, até ele usar drogas. E de repente misturava drogas com álcool e drogas muito pesadas. Aquilo foi batendo lá na cabeça dele, esse monte de droga, essa coisa do medo da HIV. Em algum momento, depois do rompimento com o pai, depois do uso de tantas drogas, então ele começa a ser um sociopata, porque há a diferença do psicopata para o sociopata. O psicopata normalmente já nasce psicopata, o sociopata não. Então eu acredito que ele é um dourado, foi um dourado, narcisista, e em determinado momento ele se torna um sociopata. Isso explicaria porque ele não se enquadra em nenhum perfil de serial killer, que normalmente passam a vida inteira matando, e não só em determinado momento da vida, mas tem todo um histórico lá atrás. E os vizinhos diziam que a família deles era normal, entendeu? Então, como a nossa, né, todo mundo pensa que viemos de uma família normal, e a gente sabe que não. O que eu aprendo com isso é que os narcisistas são obcecados pelas vítimas deles, né? Ele era obcecado pelo Lee, obcecado pelo David, seu amor, pelo Jeff. Mostra muito claramente ele invadindo o apartamento de Jeff, pegando a farda dele. Ele era da marinha, e ele com inveja. Então eu acredito que as mães narcisistas, elas têm essa obcecação, não sei como fala, sabe, essa coisa com os filhos, de tanta inveja que elas têm das filhas. Elas ficam obcecadas pelas filhas, as alucinações exageradas na cabeça delas. Por exemplo, elas mentem pra caramba, né? Se uma amiga dá um presente pra ela, né? Algo que... não digo um presente. Compra sei lá, um micro-ondas e fala, toma aqui, ó, eu comprei pra mim, não gostei, fica pra você. A mãe narcisista recebe e fala com a filha, você não quer um micro-ondas? Eu não quero esse micro-ondas. Não, toma aqui, fica com você. E a amiga pergunta, liga pra mãe narcisista e pergunta, e aí, tá bom o micro-ondas, tá funcionando? E ela diz, não, minha filha pediu, né? Ela tá muito precisando e eu dei. Ela, poxa, você tá dando outra coisa pra sua filha? Eu amo a minha filha. E ela vai acreditar na cabeça dela que realmente a filha dela pediu, sendo que foi ela que ofereceu, só pra torcer os fatos. São alucinações mínimas, criadas na cabeça delas, que elas acreditam tanto para tirar o foco errado delas mesmas, que elas vão aumentando essas alucinações, assim como o Andrew fazia, né? Agora eu vou falar sobre a mãe de Andrew Cunanan, que, aos meus olhos, era uma codependente do marido. Eu não acredito que ela era narcisista, não se mostrava narcisista, se mostrava codependente do marido, mas eu acho que ela tinha o complexo de Jocasta. Jocasta foi a mulher de Édipo, e existe o complexo de Édipo, que é outro, né, que não é o mesmo que Jocasta. Jocasta foi a mãe de Édipo, e posteriormente sua esposa e mãe de suas 4 filhas. O termo complexo de Jocasta foi proposto por Raymond de Saussure quase 100 anos atrás. Ele designa a ligação afetiva deturpada que algumas mães sentem por seus filhos, uma forma de amor que pode variar desde superproteção, que é o que ela fazia, com características simbióticas. Elas não separam o filho delas mesmas, até fixações sexuais em seus filhos. E algumas pessoas que conviveram com a família diziam que ela tinha uma relação muito intensa, ela era muito apegada a esse filho. Havia essa disputa entre o pai e a mãe dele, pelo amor dele,
E tem uma entrevista dela muito bizarra, que ela diz que ela conversava sobre a vida sexual dela com o filho pequeno, que é comum também nesses relacionamentos de famílias disfuncionais. Então ela dizia que Andrew dava lições a ela sobre sexualidade, que era íntimo dela. Então algo muito bizarro. E na entrevista do pai dele, o pai dele reclama que ela era muito protetora, protegia demais, não deixava o menino respirar. Então existia de ambas partes esse sufocamento dele e essa relação muito estranha com essa mãe, que eu acredito que ela tinha o complexo de Jocasta. Ellen Morrison, psiquiatra forense, diz: estamos diante de um novo tipo de assassino e essa é uma das razões pelas quais há tantas perguntas não respondidas. Não há comparação entre Cunanan ou qualquer outro tipo de modelo que temos. Ele não é um assassino em série, nem é um spree killer e certamente não é um assassino em massa. Se alguém não se encaixa, então talvez devêssemos começar a nos livrar das caixas, né, dos padrões. Por isso, eu acredito que ele era somente um narcisista dourado e vira um sociopata depois. Cunanan participou de várias filmagens, algumas das quais ainda são vendidas no submundo pornográfico da América. Ele rapidamente se tornou o escravo sexual perfeito desse mundo. Andrew não se importava, ele gostava do status, pois de fato encontrava excitação em humilhação e dor. Em uma das cenas mais perturbadoras, ele foi fisicamente torturado por uma gangue de homens em uma cena de estupro em massa, que mesmo os mais endurecidos amigos de Cunanan achavam difícil de assistir. Death Airy Stop, que é um dos livros lançados sobre ele. Então pensa quão bizarro e quão fundo do poço ele chegou aí tendo que fazer esse tipo de filmagem. Pior, ele gostava, né? A doença envergonhosa da mãe e o temperamento imprevisível e explosivo do pai, assim como o tratamento brutal que ele dispensava à esposa, de um jeito ou de outro, toda a família padecia de uma dinâmica tóxica dos pais. Alguns dos filhos tiveram desordens alimentares, os irmãos de Andrew, ou problemas com drogas. Mais de um membro da família desenvolveram tendências suicidas. Elizabeth Oglesby, uma psicóloga que mais tarde viveria perto de Andrew e se tornaria sua amiga, acredita que ele era um narcisista. Abre aspas, narcisistas olham para as pessoas como objetos que podem usar ou consumir. Os pais estavam ali apenas para servir, adorar ou atender. Fecha aspas. Não é incomum, de acordo com psicoterapeutas que estudam o narcisismo, que em famílias infelizes a mãe escolha um filho para encher de atenção e o use como um substituto emocional para um marido que a rejeita. De acordo com Oglesby, os perigos são muitos para uma criança assim. Enquanto a lealdade deles é dividida entre os pais, eles são ensinados que são superiores, príncipes encantados. E aí também eu vou deixar no link, né, aqui embaixo, para você acessar, um site que informa a diferença de psicopatia para sociopatia. A psicopatia significa que o indivíduo não tem empatia nem sentido de moral. Sociopatia é o indicativo de que o sujeito tem sentido de moral e uma consciência bem desenvolvida, ainda que sua classificação do bem e do mal seja particular. Os sociopatas são capazes de sentir conexão emocional somente com alguns indivíduos em particular, como um familiar ou um amigo, e apenas em contextos específicos, ou seja, em algum momento ele vai ter uma relação amorosa com alguém. Os psicopatas, por outro lado, simplesmente são incapazes de empatizar e de formar laços emocionais reais com alguém. Por aí eu acho que o Andrew não era psicopata, porque ele criou laços ao longo da sua vida. Precisamente a capacidade dos psicopatas para imitar de forma efetiva a conexão emocional os torna particularmente perigosos, já que conseguem cometer seus crimes com grande sucesso. Então o Andrew cometeu crimes, mas ele não conseguia criar, e sem deixar pistas, né, calcular muito bem calculado, que é o inverso do psicopata. Os psicopatas conseguem cometer crimes muito bem calculados. E Andrew não, meio que agia por impulso.
E ele tinha essa ligação emocional, dado momento, com algumas pessoas. Tem uma amiga que vocês, né, que for assistir a série, vai ver que tem uma amiga que fica boa parte com ele. Então ele tinha, mesmo que usasse de repente essas pessoas, em algum momento ele tinha uma relação, uma conexão. O psicopata não, ele não consegue ter conexão com ninguém. Desde a infância ele vai pegar um animal e vai fazer algum mal. É algo genético. A literatura diz que a psicopatia ela é genética. A pessoa já nasce psicopata, já nasce com algo na cabeça dele errado, que ele vai pegar um gato e vai matar, vai crescer fazendo maldade com o irmão, com a irmã, de alguma forma vai fazer mal às pessoas. Andrew não. Ele era narcisista, dava golpes, mas ele não tinha desde a infância esse instinto matador. Ele passou a ter esse instinto depois que foi desprezado pelo pai e enfiou a cara nas drogas e possivelmente ali aconteceu algo na cabeça dele que ele se tornou, pra mim, na minha opinião, sociopata e morreu assim, narcisista e sociopata. Em suma, os psicopatas nascem e os sociopatas são feitos. A pessoa se torna um sociopata com alguns acontecimentos aí durante a sua infância ou na sua vida. Ele dizia ter pesadelos que pareciam projetar imagens tão horríveis que ele achava que era impossível de acreditar que sua vida pudesse ser feliz, o amigo dizendo isso. Imagens estranhas de morte e destruição enchiam esses pesadelos, mas havia um personagem primordial que continuaria aparecendo nesses pesadelos, seu pai. Estranhamente, Cunanan achou que esses sonhos tão agradáveis quanto assustadores. Mas as fantasias adormecidas de Cunanan tinham sua própria simbologia distorcida, mergulhada no terror de algumas lembranças e medos terríveis que pareciam estar permanentemente armazenados em sua mente. Ou seja, isso que é a declaração de um amigo. Então ele tinha esses pesadelos com o pai narcisista. Através de entrevistas com vários amigos e associados às características e traços a seguir de Cunanan. Então eles amigos, conhecidos, pessoas que conviveram com eles, traçaram um perfil dele. Tinha um riso bastante alto e desagradável. Conhece alguém assim? Adorava viver em um estilo de vida abastado, ou seja, queria viver um bom estilo, viver bem, né, com dinheiro, ostentando, né? Atormentava amigos e associados por suporte financeiro, estava sempre pedindo dinheiro, né? Era abertamente homossexual, aberto ao aspecto de sadomasoquista do sexo de forma agressiva, é muito arrogante em relação a si, em relação a si mesmo como superior a outras pessoas, gosta de se vestir com jaquetas de couro bastante caras, usava relógios muito caros, preferia jovens e bonitos homens loiros para os relacionamentos pessoais, mas se associava a homens mais velhos de 50 a 70 anos para obter dinheiros e favores. Gostava de dirigir veículos esportivos caros alugados. É descrito como um mentiroso patológico. É descrito como um baladeiro e o centro das atividades sociais na comunidade gay. Era a estrelinha da comunidade gay. Cunanan tem um QI de 160 e foi descrito como muito inteligente. Outra coisa que dá para se tirar de lição dessa série é o mundo gay, que para nós héteros é difícil talvez a gente compreender, mas como que... Não estou dizendo a comunidade gay que todos são como Andrew Cunanan. Aliás, a comunidade LGBT na época, nossa, foi um escândalo. Eles achavam até que iriam ficar mal vistos por conta de Cunanan, por conta de Andrew Cunanan. Então, eu acho que algumas cenas são muito fortes, né, até do cara que morou com ele em uma dessas pensões, ele dando depoimento à polícia, de como que eles são escrachados. Até alguns minutos antes dele assassinar o Versace, ele entra no banheiro público para vomitar, acho que por conta das drogas, e vê escrito lá, todo viado deve morrer. Desculpa, a gente não gosta nem desse termo, mas é o que estava lá. E como que é difícil, eu fico imaginando para quem teve uma família disfuncional e ainda é gay, o quão difícil que deve ser sobreviver a isso tudo. Então, a série também te faz pensar o quanto a comunidade gay sofre numa sociedade normal. Imagina com pais tóxicos. Gente, o vídeo ficou gigante, eu sei, mas como muita gente queria assistir, e foi quem que indicou?
foi a doutora... Gente, eu sei que o vídeo ficou muito gigante, eu acho que é um dos maiores aqui do canal, me perdoem, mas é que muita gente queria assistir a série, mas como tem muito gatilho de sangue, de violência, não tiveram coragem de assistir e quiseram que eu falasse como é a série, detalhasse, sem ter que ver para entender mais desse mundo. Então me perdoe porque ficou realmente grande, mas eu não tive outra alternativa senão detalhar tudo para vocês entenderem. Tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer e muito obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.